Olá pessoal, sejam bem-vindos à sessão de perguntas e respostas aqui do curso de e-commerce. Hoje nós vamos falar sobre os problemas de SEO quando a gente troca uma plataforma de comércio eletrônico. Essa pergunta veio da Tereza Cristina, aqui do Rio de Janeiro, e ela pergunta o seguinte: quais são as consequências da troca de plataforma de e-commerce no posicionamento da loja na busca orgânica? Se isso afeta de alguma forma o processo de SEO. Bem, Tereza, vamos lá. Vamos ver quais são os principais transtornos causados pela troca da plataforma de e-commerce. Como nós já tivemos chance de discutir até mesmo num artigo publicado no nosso blog sobre problemas decorrentes da troca da plataforma de e-commerce, o primeiro de todos é justamente a quebra da rotina interna. Ou seja, quando você troca o sistema, toda a sua equipe vai ter que se adaptar ao trabalho com essa nova ferramenta, então você vai ter toda uma nova curva de aprendizado aí. Então você vai ter que aprender como lidar com áreas específicas, como refazer a tua rotina de trabalho. E, obviamente, isso consome algum tempo, isso causa alguns transtornos. Um outro problema muito comum também é justamente no impacto sobre os clientes, principalmente aqueles que já são clientes habituais da sua loja virtual. Eles podem estranhar ao chegar no seu site e ver um layout, por exemplo, completamente modificado. Então isso pode gerar algum tipo de desconfiança em relação à plataforma. Eles podem ficar preocupados, por exemplo, de passar um cartão de crédito na sua plataforma de e-commerce. Por isso, a gente sempre recomenda que, na iminência da troca da plataforma, você já comece a fazer um trabalho de relacionamento através de e-mail marketing ou então redes sociais, explicando aos seus clientes que vai haver algum tipo de modificação dentro da sua loja e que aquilo é uma parte da evolução do negócio em si. Dessa forma, você ameniza um pouco esse tipo de problema. Outra coisa são as falhas imprevistas. Isso aqui não adianta. Pelo mais que a gente treine, que a gente leia os manuais, que a gente simule situações, sempre acontece alguma coisa que não estava naquele roteiro inicial que nós tínhamos desenhado, que nós tínhamos planejado. Tem sempre um probleminha aqui, outro probleminha acolá. Isso aí é quase que inevitável. Então a gente tem que encontrar com esse problema dessas falhas que, na maioria das vezes, acontece. E por fim, justamente essa questão que você levantou, que é o remanejamento da busca orgânica. Toda vez que a gente troca uma plataforma de e-commerce, a gente tem que pensar e planejar justamente como é que a gente vai lidar com a questão da busca orgânica. Um dos grandes problemas nessa troca de plataforma é referente à questão das URLs. O que acontece? Toda vez que você troca uma plataforma de e-commerce, você vai ter toda uma nova estrutura de diretórios sendo implantada. Então, inevitavelmente, as URLs, os endereços, as suas páginas vão ser alteradas em função da metodologia de construção da URL dessa nova plataforma. Bem, o que isso ocasiona? Simples. Páginas não encontradas pelos buscadores, o famoso erro 404. Isso, além de ser um transtorno para os usuários, além de causar uma decepção juntos aos visitantes da sua loja, isso pode trazer consequências em termos de ranqueamento junto ao Google. E, se você não faz isso, o que acontece? Perda de posição no Google. Talvez esse seja o maior pesadelo de qualquer gestor de e-commerce, qualquer gerente de marketing de um e-commerce, que é justamente perder aquelas posições que nós tanto lutamos e tanto investimos para conseguir dentro do Google. Qual a importância da URL da página em termos de busca orgânica? Gente, é muito simples. A URL da página simplesmente é o endereço que está registrado da sua loja junto ao Google. Os vários endereços, levando em consideração departamentos, seções e produtos. E isso, dentro do processo de SEO, principalmente no SEO on-page, é um dos quesitos mais importantes. É um dos itens que a gente já bate logo quando a gente está analisando uma plataforma, quando a gente está analisando um site, saber como é que são feitas essas URLs, como é que elas estão lá dentro. É aquela questão que a gente chama de URLs amigáveis. É quando a gente tem a oportunidade de colocar logo no endereço da página a palavra-chave que a gente está querendo que o usuário digite e
pela qual a gente está querendo atrair tráfego para a nossa loja. Uma coisa importante é que, em termos de SEO, as suas páginas precisam ser estáveis e encontráveis. O que a gente quer dizer com isso? Um dos critérios que o Google tem hoje em dia de qualificação dos sites é justamente a qualidade desse site. Então, resultado, você não pode ficar trocando a toda hora a URL de uma determinada página de produto, tá? Por quê? O Google vai achar que você não está tendo uma boa gestão, principalmente de sistema e principalmente em relação à busca orgânica. Então, resultado, quando ele bate na busca, na sua loja, e não encontra aquela página, ele fica preocupado, ele fica com o pé atrás. Resultado, ele flagueia você, coloca uma marcação naquele crawling, justamente para ver o que está acontecendo ali dentro daquele site. Então, além de todos os problemas óbvios que existem na perda de uma posição no Google, você também vai ter a perda de prestígio técnico junto ao buscador, o que pode acarretar também em perdas em questão de ranqueamento e etc. e tal. Bem, diante disso, temos aí um belo de um problema criado. Então, o que pode ser feito? Vamos lá. Em primeiro lugar, você vai ter que fazer alguns ajustes nas URLs. O que a gente quer dizer com isso? Simples. Vamos informar os buscadores sobre as mudanças de endereço. Isso é essencial para que a gente consiga manter as posições que foram tão arduamente conquistadas durante todo esse processo de otimização da sua loja virtual. Só que isso nem sempre é uma tarefa muito fácil. Então, resultado, a gente tem que planejar isso cuidadosamente, justamente para não perder de maneira alguma essas posições. Então, a gente tem que fazer todo um planejamento prévio, porque isso é uma coisa que, quando você realiza, é quase que imediata essa comunicação entre a sua loja e o Google, certo? A gente tem que planejar isso muito detalhadamente e isso vai depender também muito das possibilidades, dos recursos que a sua plataforma e o provedor onde ela está hospedada, essas possibilidades, esses recursos que eles vão te oferecer. A forma técnica de se fazer essa informação aos buscadores sobre a troca de endereços dentro da sua loja virtual é através do comando redirect 301. Principalmente no seu caso, que é o caso de mudança permanente das URLs, ou seja, aquelas URLs que você está informando, elas não vão mais existir em função da troca da plataforma de e-commerce, da troca da forma de se estruturar o endereço das suas páginas. Isso é o que vai informar ao Google exatamente que houve esse reposicionamento. Ou seja, através desse comando a gente fala o seguinte para o Google: olha só, aquela página onde nós tínhamos seusite.com.br/product1462, agora é seusite.com.br/telefone celular Motorola. Isso faz todo esse processo ser uma coisa muito mais tranquila e é exatamente através do Redirect 301 que nós vamos orientar esse processo de reindexação. Nós vamos conversar com o Google sobre como ele deve agir na próxima varredura, como é que ele deve levar em consideração a estrutura da loja virtual atualmente. E resultado, com isso, você preserva as várias questões técnicas do site. Não só a questão de encontrabilidade, como você também passa uma mensagem para o Google de que você tem uma administração extremamente técnica, uma administração muito bem planejada. O que acontece? Hoje em dia, um dos fatores de ranqueamento do Google é justamente a qualidade técnica do seu site. O Google tem uma preocupação muito grande de ter nas suas páginas de respostas as melhores opções possíveis, justamente para cativar o público que faz as buscas dentro do site dele. Então, resultado, ele não quer que você clique numa resposta qualquer lá na primeira página e caia num erro 404. Por quê? Isso vai frustrar
a pessoa que fez a busca e, consequentemente, essa pessoa vai desenvolver algum tipo de rejeição em relação ao Google. Então ele tem muita preocupação com isso e ele leva em consideração vários sinais técnicos, até mesmo na hora de ranquear o seu site. Por isso é importante a gente ter sempre essa comunicação técnica com o Google, justamente para não ser penalizado até por uma questão de falta de profissionalismo, se dá para a gente chamar assim. Como é que a gente pode fazer esse redirect 301? Bem, vamos ver duas alternativas aqui. A primeira seria através de recursos internos das plataformas. Várias plataformas de e-commerce sabem que volta e meia a gente é obrigado a trocar uma URL. Então, elas próprias já têm dentro do seu back-end uma função de redirecionamento 301. É o caso, por exemplo, da plataforma Magento, que foi uma das primeiras a levar a questão do SEO realmente a sério. Então, ela já tem uma parte dentro do back-end dela lá que a gente pode fazer esse tipo de informação. Então, resultado, isso facilita bastante a troca de informação entre o site e os buscadores, que leva eles a atualizarem outros mecanismos auxiliares de indexação, como é, por exemplo, o caso dos sitemaps, ou então o caso dos robots.txt, que são protocolos de exclusão que a gente coloca também na loja, justamente para orientar todo esse processo de indexação do Google. Resultado, você vai ter a própria plataforma de e-commerce coordenando todo esse processo de transição, o que geralmente te leva a uma transição muito mais tranquila, com menos perdas, porque pelo máximo que a gente faça em termos de Redirect 301, em termos de planejamento, volta e meia a gente tem sim alguma coisa de perda, uma coisa pequena, mas geralmente a gente tem uma pequena perda aí nessa transição. Então, resultado, quando a gente deixa a própria plataforma, quando ela tem recursos internos para fazer esse redirecionamento, toda essa transição fica muito mais tranquila, fica muito mais técnica e dificilmente você vai ter perda de posição ou então rebaixamento em termos aí de ranqueamento, obviamente, se todas as condições internas de SEO, o SEO on-page, forem mantidas. Uma outra opção que você tem para fazer esse redirecionamento é através de recursos externos. Então, por exemplo, na central do Webmaster do Google, no caso de troca de domínio, que é uma coisa muito mais radical, você tem sim uma aba lá dentro em que você pode informar até mesmo a troca de domínio. Essa não é uma coisa assim muito comum da gente ver no caso de lojas virtuais, mas nesse caso extremo, a própria central do Google tem lá todo um tutorial sobre como você vai fazer isso. Realmente é uma transição bastante trabalhosa, mas quando bem feita, quando bem planejada, quando bem orientada, quando tem um pessoal técnico de SEO supervisionando, você consegue fazer essa transição também sem muitos prejuízos. Outra forma que nós temos de fazer isso é através do arquivo htaccess para lojas virtuais que usam a linguagem PHP, o que é a grande maioria dos sistemas de e-commerce hoje em dia. O que vem a ser o arquivo htaccess? O arquivo htaccess é justamente o arquivo que faz todo o manejamento dessa questão de redirecionamento dentro da plataforma. Então, ele é que vai informar ao Google, olha, a URL que estava aqui, agora já está em outro lugar, então você assuma na sua indexação que o que era esse conteúdo agora vem a ser o outro. Existem também alguns outros recursos internos de servidor de redirecionamento, que são coisas assim mais técnicas, mais pesadas e não tão comuns da gente ver. Então, hoje em dia, a maioria das lojas virtuais nem precisa entrar nessa questão. Mas o importante é que todas essas ações de redirecionamento, sejam através de ferramentas internas ou através de ferramentas externas, sejam muito bem coordenadas com o Google, principalmente lá na questão da central do Webmaster. Você tem alguns links bem interessantes lá sobre como proceder nesses casos, e você pode também, obviamente, com o teu profissional de SEO, com o teu especialista de SEO, ver exatamente quais são os passos a serem dados nessa transição. É importante que tudo isso esteja muito bem coordenado, porque isso pode trazer sérios prejuízos à sua busca orgânica, sérios prejuízos à participação da busca orgânica no resultado, nas visitas totais da sua loja virtual.
Pois bem, gente, problema resolvido. Mudança de plataforma com posições do Google mantidas. Isso parece um sonho, mas existe e não é tão difícil assim de ser feito. Então, quer saber mais sobre SEO no e-commerce? A gente sugere que para saber mais sobre mudança de endereço de página e o uso do Redirect 301, você participe aí do nosso curso de SEO, otimização de sites para ferramentas de busca, que está disponível na versão presencial aqui no Rio de Janeiro e também na versão online. Aqui no curso de e-commerce, você aprende com quem ensina de verdade. Acessem nosso site. Grande abraço para vocês todos.